do, do rei português, qualquer súbdito do rei português, seja outra coisa que não seja cristão, e cristão católico. Não é? Isto vem de um princípio jurídico que foi discutido ao longo da primeira metade do século XVI, sobretudo depois das reformas protestantes, que é a ideia de que a identidade religiosa de uma comunidade ela está associada ao seu governante, não é? E isto, há uma expressão latina que foi estabelecida juridicamente nesta época, que é cuius regius eius religio, não é? Segundo o rei, a sua religião. Portanto, a religião do rei seria considerada a religião do rei. Dentro dessa lógica, há, desde algum tempo, desde a Idade Média, uma preposição de um confronto de identidades culturais e religiosas no espaço do Mediterrâneo entre cristãos e muçulmanos, não é? E nessa disputa existe, pelo menos ideologicamente, a ideia de tentar diminuir e fazer desaparecer o bloco muçulmano, passando a domínio cristão, não é? E por isso, uma das coisas que nós vemos expresso na bibliografia, nas fontes históricas, nos cronistas, etc., mas também em documentação de arquivo, portanto não é apenas uma narrativa meramente narrativa política, que a crónica frequentemente ela é uma descrição com um objetivo moralizante, não é? E de afirmação dos grandes valores, mas até mesmo na documentação de arquivo que não cronística, nós vemos a ideia de procurar criar na África, encontrar um bloco cristão que se acreditava existir, que seria o reino do Preste João, não é? Que é a Etiópia cristã, o cristianismo copta, e portanto seria criar blocos cristãos no continente africano capazes de, pelo sul, atacarem o Norte África muçulmano, enquanto a Europa cristã, nomeadamente Portugal, como reino cristão e expansionista, atacariam a partir do norte. Então, a ideia seria que, eventualmente, um processo de extinção da presença muçulmana no Norte de África, pela conquista dos territórios e pela sua reconversão ao cristianismo, conversão forçada ao cristianismo, como Nuno? Pessoal, vamos aguardar um pouquinho, pode ter caído a conexão do professor Nuno. Oi, Nuno, voltou. Sua conexão caiu, você voltou e precisa abrir novamente o microfone. Voltei. Não, realmente foi aqui. Fui eu que estava a carregar aqui uma coisa e carreguei no sítio errado. Mas continuando, dentro desta lógica, uma das propostas que acompanha o processo expansionista na costa ocidental africana, se bem que ele tem um caráter claramente económico, de encontrar pontos que lhe permitam a Portugal, ou melhor, aos navegadores portugueses, aos mercadores que estão envolvidos neste processo e à coroa portuguesa, ela inserir-se nas redes, nas importantíssimas redes económicas e comerciais africanas, mas simultaneamente de ela criar espaços de relações geoestratégicas parcialmente pensadas no contexto de uma partilha religiosa, cristã, não é? E que, portanto, levam a que se tente encontrar comunidades cristãs, ou, caso isso não aconteça, a criá-las por um processo de aproximação e de conversão, não é? É preciso termos em consideração que o cristianismo, tal como o Islão, são religiões prosetélicas, elas acreditam e entendem-se como tendo uma mensagem universal a que todo o mundo está chamado e, portanto, a conversão faz parte desse processo. Não é? E no cristianismo, essa ideia, no cristianismo inicial, ela foi bastante forte. A partir de meados da Idade Média, ela estabiliza, sobretudo depois daquilo que nós poderíamos dizer a conversão da cristandade latina, ou seja, a conversão do norte da Europa, dos países nórdicos, do norte da Alemanha, do território que hoje é norte da Alemanha, também com a conversão dos países, dos Estados eslavos, a partir da Igreja Oriental Bizantina,
Mas a partir de um determinado momento nós observamos que lá, por volta do século X em diante, há uma certa estabilização daquilo que é a cristandade, digamos assim, ou seja, dos territórios em que a maioria da população se entende ou afirma cristã. No entanto, precisamente com esta ideia de criação de espaços geoestratégicos que permitam à coroa portuguesa alguma forma de influência neste tipo de negócio, assim o entendia a coroa portuguesa, procura-se criar novos espaços, e uma das formas de o fazer, de criar esta, digamos assim, conexão, de a solidificar-se e também na própria expansão do cristianismo. Lembrando que, por muito que a lógica do rei fosse económica e política, ele está rodeado de eclesiásticos, que também têm lógicas económicas e políticas, mas também as têm religiosas. E é preciso lembrar que a coroa portuguesa, como todos os Estados europeus da época, eram Estados confessionais. Portanto, eles inseriam a religião dentro da própria estrutura da comunidade. Professor Nuno, eu posso só fazer uma parte para ajudar até nessa parte, que acho muito bacana o que o senhor está dizendo. A gente está acostumado, né, nós que estamos vivendo no século XXI, ainda mais vocês mais jovens, a ideia da separação da igreja do Estado e da religião e da política. Só que o período histórico que o professor Nuno está se referindo é o oposto. Ele é o momento em que religião e política caminham juntos, né? Não existe um sem o outro, né? Então a gente diz assim, é só por interesse econômico, é só por interesse político. Esse raciocínio não se aplica para essa época. Tudo faz parte, né, Nuno, de uma cosmovisão. É uma visão ampliada em que todos esses domínios estão articulados. Tá bom? Obrigada, professor. Eu é que agradeço. Então, dentro dessa lógica, nós temos as viagens de Diogo Cão, que são aqueles primeiros contactos, aquela descrição histórica, talvez alguns conheçam, de como os portugueses nas viagens de Diogo Cão levaram alguns congoleses para Portugal, os levaram a ser apresentados ao rei de Portugal, Dom João II, na cidade de Évora, que eles foram batizados, que foram devolvidos ao Congo, que serviram como uma espécie de mediadores, mas talvez aquele ponto que mais proximamente inicia esta relação entre navegadores e, portanto, representantes da coroa portuguesa e a coroa congolesa, dá-se pela volta dos anos 1490-91, quando o rei Dom João II envia uma viagem, portanto, um grupo, liderado por Gonçalo e depois da sua morte pelo seu primo Rui de Sousa, dois cavaleiros da Casa do Rei, portanto, de origem nobre, para irem até à foz do Rio Zaire e subirem até à capital do Reino Congo, não é? Para contactarem diretamente com o seu monarca, e dentro deste processo fica, como está amplamente escrito na cronística, há um primeiro contacto, e desse primeiro contacto há um processo formal de conversão do Manicongo, não é? do rei do Congo, Nzinga Nku, da sua mulher, de alguns dos seus filhos, de alguns membros da sua família e da própria elite congolesa. E este processo, que é um processo, obviamente, que em grande medida ele é feito com muito boa vontade no sentido de o objetivo seria que ele funcionasse efetivamente dentro da lógica dos interesses portugueses, mas na verdade da parte do Congo, do Manicongo, há uma compreensão, não há bem uma compreensão daquilo que está ali a ser apresentado, no sentido em que ele faz uma conversão, provavelmente mais num ambiente daquele relacionamento ali inicial, e não propriamente num processo de conversão com uma formação dentro ao que é o cristianismo, etc, etc. Ou seja, é mais um processo formal do que propriamente um processo profundo. Isso é mais ou menos algo que na época acontecia muito. As pessoas, quando eram apresentadas a um cristianismo, vai acontecer, por exemplo, no caso dos judeus que vão ser batizados em pé, em que as pessoas eram formalizadas à entrada ao cristianismo, sem, no entanto, ser um processo voluntário e consciente. Não é? No caso do Manicongo Nzinga Nku, na verdade nós só temos a descrição dos próprios
dos próprios cronistas de que esse processo ocorreu, não é? Na verdade, nós sabemos, por exemplo, que Nzinganuku rapidamente se coloca fora de qualquer ideia do cristianismo. Tal como grande parte das pessoas que fazem parte da sua corte, não é? É algo que é estranho, é algo que é exterior à sua cultura, à sua tradição. Ele próprio tem a sua tradição religiosa e espiritual, e dentro deste processo é um processo muito mais de encontros iniciais do que propriamente um processo maturado de debate em torno desta questão, não é? Sobretudo, há o objetivo da coroa portuguesa de introduzir, de inserir esta questão, de forma a colocar a monarquia Congo dentro de uma lógica relacional que tem que ver com a religião, porque a religião também é, e é preciso lembrá-lo, nestas sociedades também é cultura. Também é cultura. Ela tem um sentido também identitário. Por isso é que eu vos dizia há pouco que nesta época há este objetivo de identificar a religião com Estado, com nação, com uma união muito estreita entre o que é religião e Estado, mas sobretudo no entendimento de que a religião ela dá um enquadramento à comunidade. E esse enquadramento, essa uniformidade, é algo que se pretende transpor dentro destes objetivos de relações que se tentam formar. E dentro dessa lógica, nós inclusive podemos aperceber-nos que se cria toda uma narrativa. Se vocês lerem as crónicas que têm que ver com este primeiro período de relacionamento entre Portugal e o Congo, nomeadamente as crónicas dos reis deste período, de Dom João II, de Dom Manuel, nomeadamente a Damião de Góis, etc. Todas elas têm um discurso concorde em que pretendem demonstrar que a conversão foi um feito notável, etc., que o cristianismo é introduzido na corte do Congo de uma maneira muito, muito, muito feliz, excluindo qualquer análise das dificuldades, o facto do próprio Manicongo muito brevemente se ter afastado de qualquer ideia de se tornar verdadeiramente um cristão, etc. Mas essa ideia, essa narrativa, ela vai tornar-se uma narrativa permanente nos séculos seguintes, não é? Por exemplo, vocês podem ver aqui uma pintura em azulejo que foi feita durante o período colonial, portanto, penso eu que estes azulejos já são do século XX, e que foram pintados para a fortaleza de São Paulo de Luanda, portanto, a capital de Angola, e que basicamente elas apresentam o batismo do Manicongo em 1491, a partir de gravuras do século XVII. Ou seja, no século XVII há uma divulgação imagética, para além da escrita, para além das crónicas, há uma divulgação de imagens para procurar transmitir esta ideia de um processo de conversão com sucesso, uma ideia que procura cimentar aquilo que a coroa portuguesa queria há muito tempo fazer dizer. Há Estados cristãos que estão na nossa conexão. Nós temos uma influência através da religião, quando na verdade nós sabemos que o século XVII, e está muito bem descrito pelos historiadores que têm trabalhado este tema, nomeadamente já falei há pouco da professora Marina Meli Souza, podemos falar também da produção norte-americana que tem trabalhado sobre esse assunto. Sabe-se muito bem que nessa época qualquer ideia de estreita relação e de objetivada pela coroa portuguesa de uma dependência por parte da coroa Congo em relação à coroa portuguesa está posta de parte, não é? Aliás, as relações não são, a maior parte do tempo não são famosas, e a intervenção portuguesa é muito mais para manter uma certa instabilidade política interna que favorece uma fragilidade que lhe favorece enquanto agente externo que atua no território angolano. Não é? Para isto que eu vos estou a falar, muito do que vocês podem aqui ver, estas narrativas, vocês podem encontrar numa obra clássica de publicação documental, que é a Monumento à Missionária Africana, do Padre António Brásio, em que ela não só reúne documentos de arquivo inéditos, bem, inéditos até à sua publicação, obviamente agora não são inéditos, não é? Mas documentos de arquivo, de vários arquivos europeus e não europeus, para além da publicação de fontes cronísticas. Então vocês conseguem, isto que eu vos estou a falar, da conversão, vocês conseguem encontrar um conjunto de diferentes narrativas que vocês vão perceber que elas todas se
encontram no mesmo discurso, não é? E algumas delas até se copiam umas das outras, não é? Percebendo que o Congo teve para a coroa portuguesa muito mais uma função de propaganda, de afirmar um determinado projeto, do que propriamente a aplicação real desse projeto. Porque há um projeto, aliás, há vários projetos em determinados momentos e consoante a transformação das realidades. Por outro lado, vocês têm, nesta questão mais religiosa, um trabalho pequeno, mas clássico, do Charles Boxer, que é a Igreja de Expansão Ibérica, em que ele traça muito brevemente e muito amplamente a posição da Igreja e a construção daquilo que se chama o clero dito nativo, não é? O clero africano. Claro que é um trabalho muito amplo, toca não apenas o clero no Congo, mas também em outros países africanos e na América, por exemplo. E depois destes primeiros contactos e deste processo em que o Gonçalo de Sousa, o Rui de Sousa, no caso porque o Gonçalo já tinha morrido, procura cumprir com este objetivo da coroa portuguesa de, efetivamente, criar um reino, criar no sentido de trazer ao cristianismo um reino africano com o qual ele estabeleça relações privilegiadas. Isto, por exemplo, é algo... Este objetivo não é um objetivo específico que foi pensado em relação à questão do Congo. Ele é um objetivo sistemático. E é um objetivo sistemático, como é que a gente percebe isso? Por exemplo, na crónica de Dom João II, chama-se a atenção que na década de 1480 há um conjunto de contactos com o rei do Benin, não é? O rei do Benin. E um dos objetivos era que o Benin, que ainda por cima tinha um papel importante na questão das rotas comerciais, mas também de tráfico de escravos naquela região do Golfo da Mina, o objetivo era que o Benin se convertesse ao cristianismo. Então, exatamente como foi feito com o Congo, ou seja, o envio de uma, digamos, embaixada com o objetivo de apresentar a existência de Portugal e o cristianismo e propor essa relação política estreita entre a monarquia europeia e a monarquia africana, e simultaneamente cimentado pela conversão ao cristianismo, criando um reino cristão no território africano que, com o apoio da coroa portuguesa, pudesse criar uma posição geoestratégica dominante. Era essa a proposta teórica que era apresentada nessa época. Basicamente isso foi apresentado no Benin e recusado, não é, pelo rei do Benin, que simplesmente consentiu em manter algumas trocas económicas e ceder espaços para o comércio. No Congo vai acontecer mais ou menos isso, pelo menos no período inicial, não é? Há aquele primeiro momento, 1491, depois parece que há uma estagnação nas relações, mas em 1506 nós temos a subida ao trono, a sucessão em relação ao seu pai, do Manicongo Mvemba Nzinga, não é? Que ficou conhecido por Afonso I. Ora, o Manicongo Mvemba Nzinga apresenta-se, pelo menos a documentação assim o diz, apresenta-se, assume-se como um rei cristão. Assume-se como um rei cristão, estabelece, dentro dessa sua identidade de monarca cristão, uma proposta de relação corrente e permanente, diríamos nós, com os representantes, com os portugueses, com os representantes da monarquia portuguesa, não é? Num processo que, no entanto, ele tem importante caráter político. Pode-se discutir, e discute-se, e certamente discutir-se-á, não é? Afonso I tem sido muito apresentado, por exemplo, como um apóstolo do cristianismo em África, tem sido apresentado como um profundo rei cristão. Por outro lado, há alguns historiadores que têm chamado a atenção de uma outra questão que está subjacente, que é esta relação, esta adesão ao cristianismo, esta relação com a coroa portuguesa, permite transformações de ordem política importante. E essas transformações, por exemplo, o professor António Custódio Gonçalves tem uma obra em francês, Le Congo, la lignage contre l'État, a linhagem contra o Estado, em que basicamente ele procura analisar como
a partir daquilo que é a tradição política congolesa, em que a sucessão se faz por via matrilinear, em que normalmente a sucessão está pensada e apontada para um dos sobrinhos do rei, filho de uma das suas irmãs, e uma estrutura em que o poder ele tem um caráter mais horizontal, na medida em que o Manicongo, ainda que seja o soberano, ele partilha parte do poder e parte da influência com um conjunto de outros senhores, muitos deles de linhagem real, e, portanto, é um poder monárquico que não se pode considerar dentro daquilo que é uma lógica de um poder absoluto, etc. Como esse poder, Afonso I vê desta questão, desta relação com Portugal, uma possibilidade de transformação. Nomeadamente porquê? Nomeadamente porque esta adesão ao cristianismo e esta relação com Portugal, não é? E a proposta de modelos portugueses de administração de Estado, etc., como fica muito claro no reinado de Dom Manuel I de Portugal, ela insere a proposta do sistema político europeu, que é o quê? Que não é matrilinear, é patrilinear e é mais vertical, não é? Estamos a falar da época em que se está a falar da construção do poder, cada vez mais do poder direito divino dos reis, o poder absoluto, o caminho para a absolutização do poder monárquico, não é? E, simultaneamente, a ideia da sucessão masculina, não é? A sucessão pai para filho mais velho, não é? Portanto, há um conjunto de transformações possíveis que a relação com o cristianismo lusitano poderia permitir, transformações políticas poderia permitir ao monarca Afonso I. Sendo certo, por exemplo, que Afonso I, na sua sucessão ao trono, foi uma sucessão complicada, ele teve um conjunto de embates militares, tinha a oposição de um dos seus irmãos, e, portanto, o seu próprio poder político foi frágil, não é? Era frágil inicialmente, e, portanto, ele avança com uma possível transformação política. E isso também, de certa maneira, faz-nos compreender uma dimensão política e um interesse político na sua própria proposta de adesão e de participação do cristianismo e também da relação política com Portugal. Claro que poderemos também colocarmos um conjunto de outras questões associadas, nomeadamente a questão de uma ideia que era proposta, pelo menos formalmente, pelos portugueses, de inserir, claro que é uma questão muito mais teórica do que prática, mas de uma inserção internacional da monarquia Congo a partir da sua participação das monarquias cristãs. Isto, por exemplo, que é algo que Portugal vai claramente, sobretudo a partir do reinado de Dom João III, claramente tentar obstar, ou seja, que o Congo tenha relações diretas com outras monarquias europeias ou com a própria Santa Sé, mesmo como sendo um Estado confessionalmente cristão, ainda que não maioritariamente cristão, mas confessionalmente cristão, com vários reis que se disseram cristãos, que a coroa portuguesa e o poder português vai obstacular essa relação direta. Apesar disso, é muito claro na narrativa, tanto na narrativa das autoridades portuguesas, mas sobretudo na própria narrativa da monarquia Congo, essa ideia do Congo como uma parte de uma comunidade de reinos cristãos. É algo que nós encontramos em Afonso I, nos inícios do século XVI, mas é algo que nós encontramos nas cartas de Álvaro II, no final do século XVI e início do século XVII, numa época em que, muito claramente, Portugal, que na altura até estava em união ibérica com a Espanha, portanto, o rei de Portugal era o rei de Espanha, não é? Mas as autoridades de Lisboa, ao contrário, às vezes, até do que é o entendimento de Madrid, onde estava o rei, as autoridades de Lisboa, elas constantemente tentam criar obstáculos a essa proposta que tinham sido os próprios portugueses a apresentar inicialmente, dizendo que, pela adesão ao cristianismo, o Congo passava a fazer parte do conjunto dos Estados cristãos. Não é? E é isso que é muito interessante, porque nós nos começamos a perceber que nós temos aqui vários domínios. São os domínios da prática política, os domínios da teoria política e os domínios das narrativas construídas para sustentar a teoria política. Aquilo que se pretende apresentar como um ideal, mas que não é a prática desejada. O objetivo não é, efetivamente, senão estabelecer uma determinada relação numa lógica regional africana que permita aos portugueses um determinado tipo de atuação e de
e de obter ganhos económicos, nomeadamente pelo tráfico escravista, não é? Que nos inícios do século XVI é muito claro na documentação. Não é? E é muito claro, por exemplo, no facto do rei do Manicongo, Afonso I, que aqui, voltando um bocadinho atrás, aqui ao Monumento da Missionária Africana, vocês facilmente poderão consultar o conjunto das cartas que sobreviveram até hoje, que em seu nome vários padres portugueses escreveram para Portugal, para o rei em Lisboa, e em que ele expressa várias questões. Uma delas é afirmar formalmente a sua essência de rei cristão, mas, em simultâneo, as suas constantes queixas para o facto dos mercadores, dos padres, dos representantes portugueses no Reino do Congo terem como grande objetivo muito mais o tráfico escravista do que qualquer aprofundamento das relações entre Congo e Portugal. Não é? Mas, entretanto, dentro deste processo da afirmação de Afonso I como rei do Congo e como rei cristão, há, durante um determinado período, a transferência, depois de uma tentativa de criar escolas na própria capital do Congo, não é? No Banza-Congo, há a transferência de um conjunto de jovens das elites congolesas do Congo para Portugal, com o objetivo de eles irem para uma instituição de ensino para serem educados segundo um modelo duplo de lusofonia, ou seja, de aprender a língua portuguesa, a cultura portuguesa, etc., e, simultaneamente, clerical, ou seja, muitos deles pensados serem formados para se tornarem sacerdotes, padres católicos, que depois, numa lógica de relação com Portugal, na chamada lógica do padroado, portanto, sobre clérigos congoleses, na dependência da Igreja Católica Portuguesa, para irem para o Congo alargar o processo de missionação local. Então, em 1512, nós temos a notícia, por Álvaro Régio, de que um dos filhos do Manicongo, Dom Henrique, estaria em Lisboa, onde era educado no convento de Santo Eloy, da Congregação dos Cônegos Escolares de São João Evangelista. E aí a gente chega ao tema específico da minha tese de doutorado, que é o convento dos Lóios, não é? Que vocês podem ver aqui numa gravura anterior ao terremoto. Só um momento, professor, me perdoe. Eu vou pedir encarecidamente que não se mexa em nenhum recurso do Zoom. Essa aula está sendo gravada. No momento adequado, a gente vai poder dialogar com o professor. Monitoria, por favor, controla aí. Tá? Não deixa ativar nenhum mecanismo do Zoom. Grata. Obrigado, professor Patrícia. Continuando. Basicamente, porquê que se escolhe Santo Eloy? Santo Eloy, isto explicando muito rapidamente, é um convento de uma instituição religiosa canonical, ou seja, de cônegos, recém-criada, teria na altura cerca de 80 anos, era considerada reformista e por isso moderna, digamos assim, modernizada, com um caráter mais exemplar, moralmente mais exemplar, e ela já tinha a experiência de receber alguns educandos, não é? Alguns jovens que se preparavam, eram formados, nomeadamente nos chamados estudos clássicos, não é? O trivium e o quadrivium, e depois que também, em alguns casos, que faziam a teologia e se preparavam para serem ordenados padres. Era uma instituição substancial, na medida em que nós sabemos, pela documentação da própria congregação, que a escola de Santo Eloy, ela recebia essencialmente gente como educandos, ou seja, como gente externa que era lá colocada a estudar, pessoas de uma alta posição social. Alguns membros da alta nobreza da corte e alguns protegidos dos próprios reis. Inclusive, num determinado período em que os padres não queriam ter mais educandos, eles vão voltar a ter educandos porque vai-lhes ser pedido pela rainha Dona Leonor e pela irmã dela, a Duquesa de Bragança. Então, as duas mulheres mais importantes do país na época, a mulher do rei e a mulher do Duque de Bragança, que era o maior senhor do país, pedem para que vários protegidos seus sejam recebidos como educandos no convento e por isso é que eles voltam a ter esses educandos. Ora bem, em relação aos congoleses, ficou sempre a dúvida de por que motivo foram para Santo Eloy.
sabendo nós que foram a pedido da coroa, se foram a pedido do rei, Dom Manuel, se da sua irmã, a rainha Dona Leonor. Não é? Mas isso também não é importante. O que é importante é que esta instituição ela foi escolhida para receber um conjunto de congoleses, e não só congoleses, para serem educados, e nomeadamente educados, eventualmente, no caminho da ordenação sacerdotal. Por exemplo, nós temos noção do que é que eles estão ali a fazer, até por um alvará de janeiro de 1514, do rei Dom Manuel ao tesoureiro da moeda, portanto o homem que geria o dinheiro da coroa, não é? Garcia Muniz, em que diz que os pretos do Manicombo, que estão em Santo Iló e São Bento de Chabregas, não é? Estavam a ser educados às expensas da coroa, e que as suas despesas eram pagas pela Casa da Índia. O que é muito interessante. É muito interessante porquê? Porque nos permite ver que, apesar de ser um processo que aparentemente é apresentado como de conversão ao cristianismo e formação de clero africano, as despesas são pagas pela Casa da Índia. Ora, a Casa da Índia é a instituição da coroa que gera os negócios ditos ultramarinos, ou seja, os negócios os negócios comerciais com o território. Era aquele que recebia os produtos, não é? Nomeadamente os produtos que são conhecidos, não é? Pimenta, ouro, etc., escravos também, e que depois os colocava, tanto os da Casa da Guiné, os da Casa da Guiné mais também focado com a questão da escravatura, Casa da Índia também com as especiarias, etc., em que colocava esses produtos e recolhia o dinheiro para a coroa portuguesa, para a gestão do Estado português. E, portanto, nós começamos a perceber que a educação destes jovens é um assunto associado à expansão. É um assunto que, ainda que tenha uma natureza religiosa, ela não é paga pela Capela Real, ela não é paga por uma instituição religiosa, como poderia acontecer, e seria até provável, nomeadamente, por exemplo, se ela é paga pela Prelazia de Tomar, ou depois a Diocese do Funchal, que eram as instituições religiosas desta época para os territórios da expansão, mas era pago pela Casa da Índia. E aí a gente começa-nos a perceber que há uma natureza religiosa, há uma ideia de formação de clero, etc. Há uma ideia de ensinação, sim, mas essencialmente há uma ideia de inserção destes jovens numa lógica da expansão, numa lógica dos processos que Portugal, por esta época, tentava implementar na África, na Ásia. Ainda nesta época, em 1514, o Brasil ainda não fazia propriamente parte destas grandes lógicas da política portuguesa. E nós ficamos a perceber do que é que eles estão a fazer em Santo Ilóio, porque o rei, basicamente o que diz ao Garcia Muniz é que dê tinta, papel, calçado, camas, livros e livros que houverem menester para o seu ensino. Ou seja, basicamente, fica aqui muito claro que a sua presença em Santo Ilóio não é simplesmente um espaço de controlo e de doutrinação, mas é também um espaço educativo no sentido que é uma escola. E funciona como uma escola e, antes de mais e principalmente, uma escola eclesiástica. E o que é que isso significa? Que não há apenas... Porque todas as escolas têm uma certa dimensão eclesiástica nesta época, porque a maior parte delas tem alguma conexão. Mas não é necessariamente assim, porque nós sabemos que em determinadas épocas, pelo menos no período até anterior a este, alguns congoleses foram ensinados por professores seculares, chamados mestres-escolas, mestres de gramática. Não é? Neste determinado momento em que eles são colocados numa escola eclesiástica, é com a função de formação também de natureza religiosa. Não é? Professor Nuno, eu posso só fazer um acréscimo, se o senhor me permite? Claro. E só para a gente, como a gente está no mundo, né, do século XXI, é um pouco difícil da gente entender. A gente passou por vários processos, né, de separação igreja e Estado, mas esses alunos congoleses estarem nessa escola era algo que muitos jovens europeus também não conseguiam. Estar numa escola, né, professor Nuno, nesse período histórico de formação para o clero, e um clero com possibilidade de ascensão, né, social, isso era algo que, para pouquíssimos, né, professor? Seria para famílias nobres. Então, para a gente ver que havia de fato, o interesse de se fazer uma formação de alto nível, devido também às expectativas de aliança que havia, né, entre vamos dizer, os portugueses, desculpe se eu falar errado, você me corrige, Nuno, entre o Reino de Portugal e seus agentes diplomáticos e comerciantes, né, com as autoridades congolesas, e essas autoridades, acho que do lado do Congo também estão envolvidos em comércio, né, e em relações com essa diplomacia portuguesa. Obrigada.
Nada, obrigado, professor Patrício. Não, sim, em primeiro lugar, efetivamente, esta era uma escola, além do ensino ser pouco frequente, as mulheres quase não tinham ensino, os homens muito poucos tinham. Neste caso da escola de Santo Eloy, é uma escola de elite. Quem é de fora que vai para lá, ou iam aqueles que queriam ser cônegos da ordem, ou então eram membros da elite que eram aceitos para serem educados numa escola que era considerada de boa qualidade para a época, não é? E até porque ela na altura estava próxima à universidade, que na altura ainda não estava em Coimbra, estava em Lisboa. E para além dessa questão, é interessante a professora Patrícia estava a falar, porque é importante nós termos em consideração que dentro desta relação histórica, deste início do século XVI, entre a coroa portuguesa, portugueses agentes e o Reino do Congo, existem muitas camadas. Ou seja, que o que é a lógica, a retórica e a prática política da coroa em Lisboa é diferente da atuação mesmo dos seus representantes. Inclusive, por exemplo, é muito interessante nós observarmos que pessoas que são enviadas ao Congo com determinados objetivos de relação, etc., inclusive educativos, eles acabam por criar interesses próprios. Há um exemplo muito rápido. Estes Lois, por exemplo, tiveram uma escola em Mbanza Congo, que não correu bem. Não é? Professor, não correu bem. O senhor tem 15 minutos. Ok, obrigado. Teve uma escola em Mbanza Congo que não correu bem, porque os próprios padres que a geriam criaram problemas, e há um dos cônegos que vai estar mais tempo no Congo, que se vai tornar um traficante importante de escravos, com representante, que ele estava em Mbanza Congo, tinha representante da gente em São Tomé e outro em Lisboa. Portanto, de tal maneira que depois foi considerado que isso era incompatível com a sua posição eclesiástica e todos os seus bens foram sequestrados. Não é? A ordem mandou sequestrar os bens dele, não é? O dinheiro que ele tinha, nomeadamente o dinheiro que ele tinha depositado na casa dos Contos, em Lisboa, se não era, acho que era na Casa dos Contos, mas depois a ordem ficou com o dinheiro, não é? Diga-se de passagem. Bem, mas voltando ainda a esta questão questão da formação dos congoleses, ela vai ter um papel importante até pelo menos meados do século XVI, nomeadamente com a presença de dominicanos, a presença de jesuítas no Congo, em Mbanza Congo, mas também continuando com a presença e a educação em Portugal de jovens da elite, volto a frisar, da elite congolesa, não é? Portanto, membros das cúpulas do poder, que vão para Lisboa para serem educados, não é? Vocês, por exemplo, têm aqui uma imagem do livro dos capítulos da Congregação dos Loios, não é? Dos cônegos que eu vos falava, em que diz que no ano de 1540 se pagavam uma tensa, não é? Se pagavam um dinheiro dos netos do rei do Congo, não é? Dos netos del rei do Congo, que basicamente, portanto, era o que a coroa pagava ao convento para os netos do rei Afonso I, na altura ainda era Afonso I vivo, fossem educados em Lisboa. Portanto, reparem que em 1512 temos o filho do Manicongo e em 1540 temos os netos a serem educados em Lisboa, nesta lógica de aproximar, muito mais do que converter verdadeiramente o Congo ao cristianismo, que aliás isso é muito claro, porque basta ver que esse processo nunca vai ser um processo de larga escala. No finais do século XVI diz-se que o Congo está por cristianizar, nos finais do século XVII também, no século XVIII também. Então, realmente, o que nós chegamos à conclusão é que esse processo é um processo que está em pequenos grupos e, sobretudo, pelo menos formalmente, nos grupos da elite. Isto já não julgando, como eu vos dizia que não devemos fazer, não é? Julgando do real processo interno de crença e de pertença a esta comunidade e mais. Um processo ainda mais interessante, que já muita gente tem estudado, algumas pessoas têm estudado, que é o processo da transformação deste cristianismo numa forma nova de cristianismo, aquilo, não é? O cristianismo congolês, não é? Então, desse ponto de vista, é um processo que é muito mais complexo do que esta simples relação de que eu vos estou aqui a falar. Portanto, eu estou muito focado nesta ideia de um processo educativo para a formação de um clero num período bastante específico, 1500, 1520. 21, no caso. E aí, pronto, a minha tese, que basicamente fala sobre esta questão, vamos entrar na questão do Henrique do Congo. O Henrique do Congo, o filho do rei do Congo, que em 1512 estava a ser educado em Santo Eloy, foi educado lá a pedido do rei Dom Manuel, ou da sua irmã Dona Leonor, e o rei português, a partir de 1516-17 em diante, ele vai pedir ao Papa que este jovem congolês seja feito bispo. Normal neste sentido.
na lógica que então existia de que altos cargos eclesiásticos devam estar também com membros da família real. Basta dizer que o rei Dom Manuel, dos seus vários filhos, vai ter 2 filhos bispos e cardeais. Cardeal Infante Dom Afonso, Cardeal Infante Dom Henrique. Então, basicamente, o que ele propõe para o filho do Manicongo, para o Henrique, é exatamente o mesmo processo que ele fez para o filho dele, para os 2 filhos dele. Isto é muito interessante. E muito interessante porquê? Porque nota-se que quando o Papa aceita criar o Dom Henrique do Congo bispo, no consistório de 5 de maio de 1518, em que ele é nomeado bispo titular, ou seja, bispo sem diocese, é só por título, e que lhe dão a diocese de Útica, que é uma antiga diocese do período do Império Romano, que já não existia. É-lhe concedido o direito de exercer o seu papel de bispo na diocese do Funchal. Ora, o Funchal não é apenas uma cidade da Ilha da Madeira. Na época, o Funchal tinha jurisdição sobre todos os territórios em que havia igrejas portuguesas fora de Portugal, basicamente, não é? Nas Ilhas dos Açores, da Madeira, Cabo Verde, São Tomé, Costa Ocidental Africana e também Brasil, no caso, e Índia. Bem, Brasil na altura não teria igrejas, mas Índia sim. Portanto, basicamente é dentro daquilo que se chama, diríamos nós, o espaço de território ultramarítimo da Igreja Católica Portuguesa, não é? Mas esta nomeação é interessante porque várias pessoas têm chamado a atenção que o Papa expressa na sua bula algumas dúvidas sobre se ele era suficientemente bem preparado, bom cristão, profundamente. E vários historiadores têm analisado isso como uma desconexão entre o que é o bispo do Congo portanto, o bispo Dom Henrique do Congo e uma verdadeira pertença ao cristianismo. Ou seja, como se ele não fosse substancialmente cristão. Eu, pessoalmente, considero esta leitura bastante equivocada. Porquê? Por 2 motivos. Primeiro, ele estava, pelo menos há 6 anos, a ser educado num convento em Lisboa, num processo educativo bastante substancial, porque os Lóios tinham um processo educativo e teológico bastante forte. Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Papa expressa as suas dúvidas porque ele não tem a idade canónica de ser feito bispo, que é 26 anos de idade, e ainda não tinha recebido as ordens de padre, era apenas diácono, subdiácono, se não me engano. Isso é o segundo ponto. O terceiro ponto é posterior, é que quando ele um dia volta ao Congo, já depois da morte do rei de Portugal, Dom Manuel I, nas cartas do Manicongo, do pai dele, fica muito claro que ele tem uma grande dificuldade de se voltar a adaptar à vida no Congo. E que constantemente pede que lhe sejam enviados padres do convento dos Lóios de Lisboa para o Congo, para estarem com ele, para andarem no território a missionar. Demonstrando muito claramente que Henrique do Manicongo era, nesta formação, muito mais um padre do que propriamente um jovem congolês. Porque uma parte substancial da sua vida foi passada em Portugal a formar-se para se tornar um sacerdote. Então, deste primeiro momento, muito claramente, vejo isso. E segundo, uma questão que é a ordenação de bispos, não por serem grandes clérigos, mas por serem filhos de reis. Dentro desse sentido, o Papa também expressa algumas dúvidas quando elege os filhos menores de idade canónica do rei de Portugal para se tornarem bispos. Isto é importante, porquê? Porque a interpretação das dúvidas do Papa como uma questão de apreciação colonial, eu acho que ela é um bocado extemporânea. Talvez elas possam ser adaptadas às dúvidas que vão aparecer a partir da segunda metade do século XVI, quando se começa a pôr em causa o clero africano, a dizer que ele não é tão bom. E isto aí é uma narrativa de natureza colonial. Aí é uma narrativa que pretende regular a formação de clero não europeu. Professor, só se o senhor me permite, Sim. Essa visão já no século XVI, né, de mudança, é porque muda também a relação política com a África, muda os objetivos, sobretudo a partir da introdução do escravismo, né? Isso é fundamental, que a gente precisa ter esse olhar bastante crítico em relação aos diferentes períodos, para que a gente possa entender a complexidade do processo social desse tema que está sendo discutido, né? E que a gente acabe não fazendo aí uma generalização que empobrece ou que simplifica demais a compreensão de processos tão importantes. Obrigada, professor. Obrigado. Ora bem, e para completar, porque já estou em cima do tempo, para completar a ideia,
uma das questões que nos faz precisamente ver isto que a professora Patrícia está a falar é a transformação do processo. Porque é o seguinte, quando o rei português nomeia, pede ao Papa para fazer do filho do rei do Congo um bispo, a hipótese que se coloca é porquê? Ele vive em Lisboa, onde esteve a ser formado, o objetivo é que ele um dia volte para o Congo, e uma das propostas que se coloca é que haveria a ideia da criação de uma diocese no Congo, ou seja, de uma igreja católica autónoma do Congo, que formasse o seu próprio clero, algo que na verdade nós só vamos ver em África no século XX, quando se começa a desmontar a igreja colonial e se começam a nomear bispos africanos para as dioceses, não é? Mas porquê esta questão no século XVI? Eu pessoalmente tenho aventado com uma hipótese que precisa de mais estudo e que não tem sido bem definida, que é uma alteração de política entre o rei Dom Manuel I, que é aquele que corresponde ao reinado do Afonso I do Congo, ou, portanto, à primeira metade do reinado dele, e que é aquele que faz que o Papa nomeia o filho do Manicongo como bispo, e o filho dele, Dom João III de Portugal. Dom João III de Portugal tem uma proposta de uma eventual crescimento do cristianismo africano, e não só africano, no continente americano também, na Ásia também, muito centrado no clero europeu. Muito centrado no clero europeu, dioceses com bispos europeus, ou seja, um aparelhamento lusitano de toda a estrutura religiosa no território de expansão portuguesa. E isso é uma transformação. E por isso eu acho importante nós termos em consideração isso. Porquê? Porque essa política é aquela que vai dominar a partir de 1521. E vai dominar a partir de 1521 até o século XX. Ainda recentemente chamava a atenção do facto de, por exemplo, o primeiro bispo dentro dos territórios do chamado padroado português, que se mantém praticamente até 1974, até às independências das várias colónias portuguesas, até 1974 havia uma pressão do governo português na nomeação dos bispos para a África, Angola, Moçambique, etc. Quando se nomeia um bispo moçambicano para bispo auxiliar de Maputo, nos inícios dos anos 70, o governo colonial português tem uma ação muito dura junto do Papa Paulo VI e do cardeal secretário de Estado, para tentar que isso não aconteça. Não é? Estamos a falar do século XX. Portanto, esse processo é um processo que começa em 1521, nos anos a seguir, e vai até ao século XX. Por isso mesmo é que eu acho que nós temos de ter muito cuidado, por isso que a professora Patrícia chamava ainda agora a atenção, da diversidade dos processos, eu também chamei isso no início a atenção, que é, nós não poderemos avaliar o que é a atuação até 1521 a partir daquilo que acontece depois de 1521. E o entendimento de uma ideia de uma diocese do Congo, eu acredito que ela existe. E ela existe, por exemplo, numa carta do Manicongo a Dom João III de 1526, em que ele diz, pede por mercê a vossa alteza que o queira prover, a ele o bispo, filho dele, o queira prover do bispado deste reino, ou seja, que o faça bispo do Congo, pois o também merece, pois o muito merece, não é? E por ser nosso filho. Então o rei do Congo pega ao rei de Portugal, Dom João III, que faça o filho dele bispo do Congo, porque o merece e porque é filho dele. E dentro desta lógica há uma outra carta do rei de Portugal, Dom João III, em que ele diz que o pai dele, Dom Manuel I, teria mandado ordenar bispo ao Dom Henrique para que ele voltasse ao Congo para ser bispo do Congo. Então aí nós nos apercebemos que essa lógica política de criar um cristianismo congolês, ela é diferente nos primeiros contactos, situados entre início do século XVI e 1521, e depois da subida ao trono de Dom João III, que cria verdadeiramente uma política centralizadora centrada no clero europeu português para este processo da cristianização nos territórios da expansão portuguesa. Não é? Por exemplo, isto é muito claro, numa carta de 1529 o rei português dá a entender, não é, ao Manicongo que pode pedir ao Papa uma diocese do Congo para Dom Henrique, que seria o desejo, como eu vos dizia, o desejo do seu pai Dom Manuel I, mas em 1532 o rei de Portugal vai pedir ao Papa para criar a diocese de São Tomé, dentro da qual vai ficar o Congo. E é interessante que as dioceses portuguesas para a África, inicialmente, elas não ficam no território continental.
Elas ficam no território que os portugueses melhor controlam e dominam, que é Cabo Verde e São Tomé. E quando há uma diocese continental, vai ser a diocese do Congo, efetivamente em 1596, é numa lógica que envolve Álvaro II do Congo, o embaixador do Papa em Lisboa, que na altura era o coleitor de Fábio Biondo da Montralto, e o governo em Madrid. Portugal estava nessa altura unido à Espanha, não é? Porque em Lisboa fez-se tudo para não haver uma diocese autónoma do Congo. E quando há uma diocese autónoma do Congo, dada pelo Papa, o que é que Lisboa vai fazer? Lisboa vai garantir que os bispos e os cônegos nomeados para Mbanza Congo sejam pessoas contrárias ao rei do Congo. E vão criar um conjunto de problemas, de lógicas de atrito, que vai fazer com que em 1621 a diocese, que foi criada em 1596, vá para Luanda. Ora, Luanda é o quê? Luanda é aquele ponto onde, desde 1571, Paulo Dias Novaes constrói ali uma estrutura, não é, da administração e do governo português para tentar fazer a sua tentativa de controle regional. Então o objetivo é muito claramente, ou seja, desde Dom João III em diante, há uma focagem no clero europeu, um desconfiar do clero africano, um objetivo de não permitir qualquer tipo de controle das estruturas religiosas por parte de outras estruturas políticas que não seja a coroa portuguesa, num centralizar do padroado. Aliás, esta questão do padroado ela é tão forte que não é apenas em relação ao rei do Congo. Isto se aplica a todos os outros Estados, inclusive ao próprio Papa. Inclusive ao próprio Papa. Quando um padre francês ou um padre italiano queria vir missionar para territórios que eram teoricamente do padroado português, tinham que pedir autorização ao rei de Portugal. E tinham que ir para a missão saídos de Lisboa. Não podiam sair de Madrid, não podiam sair de Roma, tinham que sair de Lisboa. E quando acontecia de se criar um convento ou uma paróquia fora do sistema de padroado, a coroa portuguesa acabava com ele. Então nós nos apercebemos que há aqui transformações que eu digo, afirmo, na minha ótica, é uma mudança de paradigma entre o reinado de Dom Manuel I e o reinado de Dom João III. O reinado de Dom Manuel I, ele pretende operacionalizar essa relação com o Congo de um modo mais autónomo, ou seja, a ideia de que se poderia criar uma cristandade do Congo que seria um grande agente de incremento da influência portuguesa no território africano e que seria aquilo que nós diríamos um Estado com o qual se poderia trabalhar num alargamento desse domínio. A partir de Dom João III, o processo é diferente, não é? O processo é diferente, há um afastamento, há uma compreensão da impossibilidade de instrumentalizar o Congo, isso é também muito importante chamar a atenção, de que o Congo nunca vai ser de um domínio português porque ele tem uma dimensão política e autónoma muito forte, portanto que não se permite uma instrumentalização, pelo menos é uma instrumentalização permanente, não é? Porque há umas tentativas constantes de instrumentalizar toda a questão política dentro do Reino do Congo, mas a partir daí o que é que se faz? Faz um controlo muito estrito de toda a questão religiosa, não é? E aí quase que nós nos podemos questionar a questão da ideia da propagação da fé, que é um grande instrumento de defesa da expansão, é inclusive uma forma de justificação jurídica do processo expansionista. Jurídica, digo isto porque os reis portugueses obtêm dos papas bulas que lhes permite expandir politicamente porque estão a expandir a fé, mas na prática o que nós observamos é que vocês, por exemplo, pegam, vocês sabem que temos Loios no Congo, em Mbanza Congo em 1508, nós temos dominicanos na década de 1530 a 1540, temos jesuítas na década de 1550, temos os carmelitas descalços na década de 1580, temos o Cavazzi, não é, entre Angola, Matamba, Congo, e o conjunto de outros capuchinhos na década de 70 do século XVII, e todos Professor, eles... 5 minutos. Não, já vou terminar. Só para dizer que todos estes, também por discurso missionário, como o discurso missionário, ele procura sempre dizer que trabalhou muito mais que os outros missionários. Não é? Todas as ordens têm esta competição. Mas, apesar disso, todos são unânimes em dizer que não há que ainda falta fazer o processo de conversão do Congo. E então aí a gente vê que, neste sentido,
estamos a falar muito mais do que realidades práticas da vivência religiosa do dia-a-dia, muitas vezes estamos a falar muito mais de questões de lógica política e de relações entre poderes de Estado, não é? Entre a coroa Manicongo, entre a coroa do Manicongo, não é? A coroa do Reino do Congo, e a coroa portuguesa e os seus representantes, com os interesses gerais, ou seja, com os interesses daquilo que se diria da coroa portuguesa, mas também com os interesses privados, individuais de cada gente que tenta gerar ali a sua riqueza e tirar o seu benefício. Obrigado. Eu gostaria de pedir, professor, que antes do senhor encerrar seus slides lindíssimos, que o senhor mostrasse a capa do seu livro e nos contasse a história da sua tese. É uma tese que ganhou o prêmio, pessoal, de melhor tese feita em Portugal no ano de 2018, prêmio Afrontamentos. Isso é algo que a gente tem que destacar, né? A vitória de um colega, de um professor muito dedicado. Então, professor, apresente para a gente, porque, inclusive, entre os itens do prêmio veio a tese publicada e o e-book gratuito, né? Que eu vou pedir em algum momento, professor, enquanto a gente está se organizando aqui, quando eu fizer os comentários da sua palestra, que o senhor nos mande aqui pelo chat, tá bom? Então, por favor, apresente seu livro. Então, basicamente é o resultado, 4 anos de doutoramento, não é? Não, 5 anos, para entrar de defesa. Uma tese que ela abrange, ela é de natureza de história religiosa e institucional, não é de história da África, apesar de trabalhar com a África, é de história religiosa e institucional, mas ela estuda uma congregação que tem este papel da relação com a primeira missionação no Congo, com a educação dos congoleses em Portugal, etc. E basicamente o que é interessante é que é aí que nós nos apercebemos de que esta lógica da educação dos jovens congoleses em Portugal, ela não se insere apenas numa lógica simplesmente desta questão da Atlântica, da navegação política, ela acaba por se inserir em questões mais vastas, porque nós estamos a falar de uma congregação religiosa com importantes conexões com a Itália, nomeadamente com o Papado, e uma congregação reformista nas vésperas da Reforma Protestante. Então, desse ponto de vista, ela era o que mais, digamos, moderno, não, obviamente não era a única, mas era o que mais moderno havia de novidade religiosa no panorama católico português, não é? E ela tem, por isso, um papel que a leva a ser escolhida para a educação destes jovens congoleses, não é? Ou seja, é interessante nós observarmos que não é uma educação qualquer que se propõe dar a estes jovens congoleses, não é? É inserir-los numa instituição que está em diálogo com o pensamento reformista da Igreja no século XV, não é? Que ela tem um papel muito reconhecido na sociedade portuguesa de então, não é? Que tem uma grande proximidade aos reis, à coroa portuguesa, portanto é uma instituição de charneira, uma instituição de poder, e que, portanto, ela é escolhida nessa perspectiva, o que nos faz dizer o seguinte, que independentemente de tudo o que se possa já ter dito, e bem sobre esta temática, que não se pode excluir neste período de 1508, 1521, até um pouco mais à frente, mas até 1521, até a morte de Manuel I, de um investimento real e objetivo da coroa portuguesa deste processo relacional com o Congo. Não é? Há um objetivo, claro, muito jogado ao nível das elites, não é? Obviamente, tendo como objetivo reforçar a presença portuguesa no território e criar lógicas de relacionamento regional, de poder regional. Mas há um investimento efetivo. E que esse investimento, a partir de 1521, começa a ter um retrocesso, como bem chamam a atenção os vários colegas que têm trabalhado esse tema, não é? A partir de 1530, 1540, a realidade já é completamente diferente, não é? Mas por isso é que eu quis salientar este período anterior, que normalmente, por ser curto, e por ser e ter sido e não ter tido continuidade, ele normalmente é ignorado da análise. E isso inquina a análise. Nós temos que poder, ou seja, aquilo que é a análise principal está bem feita. No entanto, falta esta vírgula. Isto é uma vírgula, mas é uma vírgula importante. E por isso é que eu achei importante trazer ao nosso curso e falarmos sobre isto, porque é importante ter essa consciência das transformações, porque também nos ajuda a perceber melhor que quando nós falamos todo o processo expansionista e colonial, nós temos que ter uma constante, um trabalho permanente de contextualização a todo o momento. E nós temos que olhar as cronologias. As datas importam. As datas importam. E por isso,
para Portugal, início do século XVI, os loios eram mais importante que... É mais importante, não, estou a exagerar, como é óbvio. Mas ele era uma novidade, era um grupo relativamente pequeno, mas importante, que era tido em consideração, e foi tido em consideração para dar uma educação e preparar um clero para a África. É engraçado que esta ideia de criar um bom clero para a África só vai voltar a existir, assim com esta ideia de qualitativa, no século XX. No século XIX há algumas propostas, a gente sabe, professora Patrícia, que há algumas propostas no século XIX, mas genericamente... A do Comboni, por exemplo. Exatamente, né? Eu lembrei-me logo do Dom Comboni, mas em termos assim abrangentes, é o século XX que o vai trazer. E isso é interessante, porque nós estamos a falar de dois períodos tão distantes, com uma história tão grande no meio, mas que eles acabam por ter algum ponto de conexão nisto. Não é? Por isso é que eu digo, contexto e cronologia. Contexto e cronologia, contexto e cronologia. Professor Nuno Falcão, pode, por gentileza, terminar seu slide. Eu vou pedir à monitoria que vá organizando os comentários e perguntas, tem perguntas muito interessantes. Eu vou fazer um papel assim de moderação rápida, né, que eu acho que é um conteúdo extremamente importante, mas que a gente não tem o hábito, né, professor, aqui de trabalhar tanto. Quem é meu aluno trabalha, né? Eu trabalho com religião e sociedade e tal. Quem é seu aluno também, mas não é algo comum, então, só para facilitar, né? Quando a gente vai estudar lá no século XIX, 1885, o chamado tema da partilha da África, do Congresso de Berlim, tem um historiador austríaco chamado Henry Brunschwig, que ele vai escrever um livro em que ele praticamente trabalha mais da metade do livro toda a preocupação diplomática que os países europeus tinham de mostrar que não era uma usurpação da terra africana, de que eram acordos que se faziam com as elites regionais africanas. E vai buscar convencionar, por exemplo, as chamadas assinaturas dessas chefaturas africanas. E aí você vai ter a coisa mais incrível, desde o mata-borrão, que o dedão, né, aparecia, até desenhos feitos de trechos de história daquela elite regional. Então, o Brunschwig fala, ver os documentos de acordos, mesmo que se questione como foram feitas essas assinaturas, em quais circunstâncias e se de fato ocorreram, o mais importante que esse historiador austríaco vai chamar a atenção é de que a África é extremamente importante para a economia europeia no século XIX e também foi para a época moderna. Porém, eu vou pedir que desliguem o microfone. Monitoria, bloquear os microfones, menos o meu. Bom, continuando. Então, eu queria mostrar, assim, já assim, lá no século XIX, 1880, havia essa preocupação, que dirá nesse contexto histórico, né, da época moderna, em que a Europa, né, a partir de Portugal, descobre essa realeza, descobre essa autoridade política congolesa e se percebe muitas vezes numa necessidade de ter que negociar e estabelecer aproximações, né, professor? Isso é um momento de se negociar, de se estabelecer negociações, de se estabelecer possibilidades de aproximação política a partir do que se tinha, do que era considerado de mais importante no contexto de que era uma educação religiosa para o alto clero, né? Inclusive com a concessão de uma diocese. Essa visão relacionada à África vai se transformar muitíssimo a partir do século XVI, quando, num outro contexto da realeza portuguesa e da política, da geopolítica da Europa Ocidental, se tem a ideia de que o escravismo tem um papel importante. Então, se a África passa a ser o continente a ser explorado pela questão do escravismo de uma forma contundente, a relação com as elites regionais e com os potentados, com as autoridades, também se transforma.
Algo que, no entanto, vem desde essa época até, eu diria, o Concílio Vaticano II, nos anos 60, é a ideia de conversão. A conversão ao catolicismo, a conversão depois, a partir, né, do final do século XVII, às igrejas protestantes, tem muito uma ideia de adesão. E a gente não pode esquecer, voltando para o período histórico do professor Nuno, que é o iniciozinho do final, né, século XV, XVI, a gente não pode esquecer que nessas sociedades, inclusive nas sociedades congolesas, as chefaturas, os nobres, eles representam todo o povo. Então, se você é um conde, se você é um barão, se você é um príncipe, você representa todas aquelas pessoas, todos aqueles territórios, né? Então, a conversão de um príncipe era igual à conversão de todos, né? Então, é muito bonita essa pesquisa do professor Nuno Falcão e muito meritória do prêmio que recebeu, porque ele traz uma outra relação que havia com o Congo, que a gente acaba não conhecendo, ficando muito só com os registros dos capuchinhos, do Kavatse, né, que são muito conhecidos para se falar, por exemplo, da rainha Zingamibande, né, que são pesquisas importantes, mas o professor Nuno traz luz novas aí. E aí eu pediria depois ao professor, que enquanto eu estou comentando aqui, se seria possível nos deixar aqui no chat o e-book do seu livro, para que a gente possa ler, conhecer e aprender contigo, tá bom? Pode ser, professor? Nuno? Será que caiu, gente? Professor Nuno Falcão, ou eu caí... Pode sim. Não, eu estava já a procurar. Ah, tá, que eu pensei que eu que tinha caído. Vamos lá. Então, vamos começar aqui. Bom, professor, há algumas perguntas, duas são minhas, uma é do Joel, a outra é da Ellen, e tem um comentário da Érica, que se fosse possível a monitoria resgatar, seria bacana. Okay. Então, vamos começar. A minha pergunta. Professor Nuno, essa adaptabilidade de Portugal nos diferentes territórios e domínios tem a ver com que Sanjay Subrahmanyam, importante historiador da Índia, designou como histórias conectadas? Por favor, pode responder. Sim. Eu diria que sim, porque esse é que assim, tem que ver com uma questão muito clara, que é o próprio processo, ele é frágil. Os próprios processos expansionistas portugueses, ele é frágil e ele tem uma necessidade de se conectar, não é? A partir daquela ideia de histórias que se interligam no sentido de construir algo, não é? Que permitam essa inserção. Inclusive, tem a ver com... Eu penso que o professor Sanjay chama um bocado a atenção disso, que nós estamos habituados a ver todo este processo como um processo... É um processo desigual, é um processo, obviamente, etc. Mas dentro desta lógica, é um processo que também tem espaço de encontros, não é? E que dentro deste processo, deste espaço de encontros, podem configurar estruturas novas. E que essas estruturas não têm que ser não são necessariamente dirigistas, ou seja, elas não vão num sentido de que alguém impõe a outro e que o outro aceita passivamente, elas constroem estruturas novas, não é? E estou a pensar isto, tentando puxar um bocado a questão ao Congo, porque assim, está claro que no Congo há uma proposta, essa proposta não tem verdadeiramente sucesso, o Estado, aliás, Marina Melo Sousa chama a atenção disso, ainda recentemente tive uma conversa sobre isso numa banca, ela chama a atenção de que realmente o Congo, por exemplo, nunca se torna um Estado onde se desenvolve um conceito de vassalidade, etc., em relação à coroa portuguesa, ele tem determinado grau de autonomia, ele tem toda uma estrutura que o torna... diríamos nós, fora daquilo que era o objetivo de controle da coroa portuguesa. No entanto, e apesar de, por exemplo, o processo de missionação de cristianização ser relativamente limitado, não é? Ou seja, em termos numéricos, está adstrito a determinados grupos, a determinadas regiões, isso não nos autoriza a pensar que ele efetivamente não se tenha ocorrido, e que não tenha ocorrido com uma certa sustentabilidade. E o que é que eu quero dizer com isso? Primeiro, com a formulação de clero africano, de pouca dimensão, clero congolês, de pouca dimensão, de muito marginalizado, mas que ocorre. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, a percepção de uma conexão com uma determinada
cultura portuguesa, nomeadamente a cultura escrita, a cultura linguística, ou seja, aquilo que nós chamaríamos hoje a lusofonia, ela está patente, pelo menos em alguns grupos. O que é que eu quero dizer com isto? Há uma figura bastante conhecida do embaixador do Álvaro II do Congo ao Papa, não é? O António Manuel Manivundas, não é? O chefe senhor de Vunda, que ele é enviado com o Garcia Muniz, com o Garcia, não lembro do segundo nome, são enviados, um é enviado ao rei de Espanha, outro é enviado ao Papa. Estamos a falar de 1603, 1604. Esta figura é uma figura que nós sabemos que, além de ser, é produtor documental e produz documentação e produz documentos segundo o estilo de chancelaria próprio da coroa portuguesa, tal como tinha sido previsto na embaixada do Luís da Silva em 1512, quando Dom Manuel I manda ao Luís da Silva um conjunto de estruturas que tem que ver com aquilo que alguém já chamou o mais perfeito manual da colonização portuguesa, que é as leis portuguesas, as fórmulas, chamadas fórmulas da chancelaria portuguesa, um brasão para o rei do Congo, o selo para o rei do Congo, um conjunto de estruturas para o rei do Congo que se tornar um rei mais parecido com o rei português, com o reino de Portugal. E isso é interessante, nós pensaríamos, bem, isso é reinado Dom Manuel, é aquele processo de Dom Manuel, desaparece com Dom João III, há o afastamento, depois da morte de Afonso I. A verdade é que nós encontramos no reinado de Álvaro II, 1500, um documento da década de 1590, é que é feito exatamente segundo as fórmulas. Se me dissessem assim, olha, isto não foi em Banzacom, como dizem em baixo, foi feito em Lisboa, eu acreditava, era um documento prático de chancelaria. Por outro lado, há a documentação desse mesmo embaixador, que o demonstra a escrever, portanto, em trocas epistolares, não é? Não apenas com imigração africana na Europa, nomeadamente imigração na condição de escravos, em Lisboa, mas também com a elite portuguesa, e espanhola, e italiana. Então, é um sujeito que se insere, enquanto homem de elite congolesa, se insere perfeitamente nos meandros políticos, de tal maneira que tinha um determinado papel que ele desenvolveu, foi mestre de Mbanza, no seu reino do Congo, e como embaixador. E, portanto, dentro de uma lógica escrita, que é lusófona, porque é escrita em português. E há um relacionamento, e ele, inclusive, é considerado uma figura, e isto é muito interessante quando nós pensamos, por exemplo, o papel, digamos, histórico, que a ideia da monarquia congolesa tem, por exemplo, no Brasil, não é? Por exemplo, pensar que quando este homem vai a Portugal em 1604, 1605, ele é visto pela população escrava de Lisboa como um representante da monarquia Congo. E isso tem uma importância. Eles recorrem a ele como um protetor. Isso já nos diz, é interessante, estas circulações. E, portanto, como é que um determinado processo tinha um determinado objetivo, ele transforma-se noutra coisa completamente diferente, mas que não quer dizer que não tenha tido determinado tipo de consequência. Agora estamos a falar, claro, um grupo pequenino, um grupo de elite, mas é interessante nós pensarmos isso. Depois, não sei se mais ou menos foi um pouco confuso, mas eu queria chamar a atenção, não falei bem desta questão queria ter falado do embaixador, não tinha falado, porque acho que é interessante, porque coloca num outro extremo temporal, mas que nos permite perceber o que é que foi, o que é que o processo tentado pelos portugueses no início do século XVI, no que é que ele resulta. Não resulta naquilo que os portugueses pretendiam, mas resulta noutras coisas. Mais duradouras, talvez até, diríamos nós, porque nós sabemos, por exemplo, que a monarquia Congo tem uma tradição escrita importante, não é? Tem, por exemplo, escritos notariais para o século XVIII, importantes, fundos importantes, a professora Patrícia conhece. Portanto, estamos aqui a falar de uma história que nos leva, depois, para esta questão das histórias conectadas, que são aquilo que é uma história formal das relações entre Estado e comunidades, mas depois é aquilo que se constrói dentro destas lógicas, não é? Posso passar à segunda? Olha, a letra A minha eu não vou perguntar, porque uma pessoa do público já fez uma pergunta, então eu vou priorizar a do público. Okay. Eu vou fazer a pergunta do Joel. Nuno, então, a coroa portuguesa incentiva, por vários motivos, a criação de um reino cristão africano. Mas, quando este reino insere-se de maneira efetiva na vida clerical cristã portuguesa, ela reverte a lógica para locais onde ela, a coroa portuguesa, tivesse um total controle do clero. É isso? Então,
a questão está interessante, está bem formulada, só tem uma questão, é assim, o Congo não se insere de maneira efetiva na vida clericã cristã portuguesa, não é? Essa é que é a grande questão, que é, não há uma conversão maciça de todo o Congo, é uma questão focada em determinada região, com determinado grupo da elite. Agora, no entanto, há uma afirmação, eu costumo dizer sempre isto, eu não sei se o Afonso I era ou não um bom cristão. Eu digo sempre, ele diz nas cartas que escreve ao rei português que é um rei cristão. Então, ele afirma, e é com isso, é como aquela história. A gente não sabe se Jesus existiu, mas, historicamente, o facto da sua existência é um facto histórico e tem consequências históricas. Ora, no caso do Afonso I do Congo, o ele dizer-se cristão tem consequências históricas. Então, dentro dessa lógica, sim. Inclusive, é porque o reino do Congo vai estar inserido eclesiasticamente dentro de dioceses portuguesas, como é a Diocese de São Tomé e Príncipe. Dentro desse sentido, reverte a lógica. Eu não sei se a questão é reverte a lógica. Eu penso que sim. Ou seja, que há uma lógica inicial que é mais abrangente, mas, lembrando-nos disso, o objetivo seria sempre alguma forma de tutela da Igreja Portuguesa sobre igrejas do espaço da expansão. Agora, o que acontece entre 1521, antes de 1521 e depois de 1521, é que a gente passa a um controle muito estrito. Ou seja, nada se faz fora do controle do padroado. O padroado o que é? O padroado é uma estrutura jurídica canónica, uma estrutura que diz que, basicamente, que uma determinada pessoa, que pode ser um clérigo ou um secular, ele é o responsável por uma igreja, por uma comunidade cristã, etc. Portanto, que tem uma autoridade imediatamente abaixo do Papa e às vezes concorrencial com a do Papa. No caso português, por exemplo, ficou definido, a coroa portuguesa obteve do Papa, que tudo o que fosse estrutura religiosa dentro do território de influência portuguesa, ou que os portugueses reivindicassem como sendo da sua influência, fora, portanto, diríamos nós, do espaço de influência da expansão, portanto, fora de Portugal, o padroado, o controle era da coroa portuguesa. O rei nomeava e pagava os bispos, o rei nomeava e pagava os cônegos, os padres, mandava construir as igrejas e, claro, tinha o chamado direito de padroeiro, que era recolhia o dízimo, não é? Agora, claro que nesse sistema havia paróquias que davam muito dinheiro, ou seja, havia comunidades que davam dinheiro à coroa, ou seja, que o saldo era positivo e então a coroa arrecadava, outros não é? Havia dioceses, por exemplo, dioceses na Ásia, etc., que basicamente todo o dinheiro tinha que ser posto pela coroa portuguesa e os bispos nem sequer, muitas vezes, iam às suas dioceses. Mas basicamente o que é, sim, a partir do reinado de Dom João III, isso é muito claro. Não é que não houvesse no reinado do pai, mas a partir do reinado de Dom João III, Dom João III é um grande impulsionador de reformas, no sentido que aumenta o número de dioceses em Portugal, cria as dioceses ditas ultramarinas, reforma o clero, participa ativamente da criação de novas ordens e congregações religiosas. Portanto, é um homem que faz uma política religiosa da coroa muito clara, muito forte e, sobretudo, focada naquilo que nós chamamos o poder do rei sobre a religião, que é aquilo que normalmente se designa por regalismo. O regalismo são as políticas das coroas para o controle da igreja nos seus territórios. De certa maneira, tentando evitar a influência e a autoridade de Roma sobre isso, apesar de continuarem a ser católicos, não é? Professor, a gente vai ter que dar uma acelerada, que tem bastante pergunta e já são quase 15 para as 7. A segunda pergunta do Joel é... Eu vou ler a segunda pergunta do Joel e a primeira pergunta da Ellen, tá? Okay. Se a reforma protestante se dá entre o ano de 1517, entende-se aqui que esta reação portuguesa da criação de um reino católico em África já se faz dentro de um panorama de se antever a presença de culturas cristãs que não a não católica, além, claro, da presença do Islã? Não, porque assim, a reforma protestante inicia-se, como toda a gente sabe, em 1517, lá com as teses de Lutero em Wurtemberg. Mas, até que se consolide o protestantismo, nós vamos chegar praticamente a meados do século XVI, volta a 1550. Esta afirmação da catolicidade portuguesa e a ligação política de Estado, ela é um bocadinho anterior, e ela vem muito mais da lógica de uma relação tradicional das três culturas religiosas na Península Ibérica, não é? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo, não é? Que se procura
porque assim, repare, estamos a falar de finais do século XVI, tanto os reis de Leão e Castelo, não é? Fernando e Isabel, como depois o genro deles, Dom Manuel I de Portugal, eles vão caminhar no sentido de juridicamente tornar os seus reinos exclusivamente cristãos, obrigando muçulmanos e judeus que vivessem nos seus territórios a sair ou converter-se. Então é muito mais ainda nesta lógica, que é tardo-medieval, do que propriamente o que vai ser as mudanças da reforma protestante, não é? Ainda que seja num contexto de reforma, mas de reforma católica anterior à reforma protestante. Professor, agora é da Ellen Santos. Professor Nuno, entendi o recorte da sua pesquisa, mas cá estou pensando sobre o tráfico de escravos e o sistema escravista. Pergunta: qual era a relação do sistema escravista da Igreja com o Manicongo, Reino do Congo e Portugal? Ok, não sei se eu percebi. Portanto, como é que a religião ela tem uma exceção? É assim. Há aqui várias questões. A primeira é que se considera, que já se tem falado, de juridicamente a Igreja ter permitido a tutela, não propriamente a escravatura, mas a tutela, que no fundo era a escravatura, sobre não cristãos para os levar ao cristianismo. Isso é uma questão, mas isso é uma questão mais jurídica e que tem que ser ainda, já está bem bastante falada, mas que é uma questão específica. Mas neste caso específico do cristianismo do Congo, a religião, ela não tem ou seja, ela não faz parte do processo escravista diretamente, no sentido, ou seja, mete-se a religião para traficar escravos. No entanto, ela participa. Ela participa por vários motivos. Primeiro, porque os clérigos no território vão ser traficantes de escravos. Segundo, porque o próprio Manicongo dá escravos como pagamentos de serviços a clérigos. Os lóis receberam escravos do rei do Congo como uma forma de presente quando eles voltaram para Lisboa. Da mesma maneira que, por exemplo, quando estes jovens foram mandados para Lisboa, os nobres, os da elite, foram enviados um conjunto de escravos pelo Manicongo para serem vendidos na Europa, para que o dinheiro ajudasse, porque eu estava a dizer há bocado, por acaso foi impreciso, e é importante repor, não foi só a coroa portuguesa que pagou a educação dos jovens congoleses em Lisboa. A própria coroa do Congo contribuiu para essa formação, enviando um conjunto de escravos para serem vendidos em Lisboa, ou na Europa em geral, não é? Para serem vendidos, colocados no mercado, para pagarem essa educação. Não é? Agora, obviamente, como toda a gente sabe, com raras e honrosas exceções de clérigos que muito claramente se opõem à questão da escravatura, genericamente falando, tanto no territórios coloniais português como espanhol, como francês, etc., os clérigos participam, as ordens religiosas têm escravos, não é? E mesmo neste território do Congo eles são. Como eu vos falava há pouco daquele Cónego Loio, ele foi para lá com o bispo, quando o bispo regressa ao Congo, o Dom Henrique, e vai ficar vários anos no Congo, provavelmente também como professor, mas ele aproveita para negociar. E ele manda de Mazacongo, manda escravos para São Tomé, onde ele tem um representante, que os mete nos navios para Portugal. Portanto, e ganha dinheiro com isso, apesar de ser proibido pela congregação dele ganhar dinheiro. Então vocês já veem que eles se inserem clarissimamente, todos se inserem. É uma sociedade em que todos se inserem, toda a gente que está neste processo expansionista se insere neste tipo de relacionamento económico. A religião também. Agora, a presença da Igreja não se faz inicialmente com esse objetivo. É decorrente. Eu diria que é decorrente. Tá. Professor Nuno, agora é do João Marcos. Fiquei com uma curiosidade, apesar de estar fora do objeto do recorte do trabalho. Gostaria de saber como os jesuítas se inseriram na lógica do controle do clero na África pela coroa portuguesa. Essa é uma pergunta complexa. Seria mais... porque assim, não lhe sei responder diretamente, especificamente, a esse ponto. Sei lhe dizer que os jesuítas, como congregação religiosa, eles têm, desde as suas origens, uma relação próxima com a coroa portuguesa e pensada para o processo expansionista. Certo? Ou seja, por exemplo, eu gosto sempre de lembrar isto, os espanhóis costumam dizer, os jesuítas é uma coisa espanhola, porque Inácio Loyola era espanhol, o São Francisco Xavier era espanhol, era tudo espanhol. No entanto, eles fundaram-se no Colégio de Santa Bárbara de Paris, que era pago pelo rei de Portugal, Dom João III, dirigido por um intelectual português chamado Diogo de Gouveia, e a primeira missão deles, a primeira missão dos jesuítas fora da Europa, foi para a Índia, enviados pelo rei Dom João III de Portugal. Foi o primeiro monarca
a chamar jesuítas e a patrociná-los para irem para o processo expansionista. Então, eu estou crente, pessoalmente, que a coroa portuguesa, ela, quando fazia investimentos na área da reforma religiosa, quando ela apoiava uma ordem, uma congregação, era com o objetivo de tirar dividendos, de depois instrumentalizar essas instituições dentro da sua política religiosa. Não é política religiosa. O que é que acontece no caso dos jesuítas é que a coroa portuguesa vai apoiar, e tanto vai apoiar, que aqui em Salvador o que é que nós temos? A catedral é um antigo colégio jesuíta. Não é? Nós temos igrejas e conventos jesuítas construídos pela ramo português da Companhia de Jesus, na América, bem, para falar também da parte espanhola, não é? Que a América de língua hispânica está cheia de igrejas jesuítas, mas pensando no Brasil, pensando na Ásia, na chamada Índia portuguesa, ou seja, nos antigos territórios da colonização portuguesa na Índia, em Macau, o símbolo de Macau, da cidade de Macau até hoje, é a fachada do Colégio de São Paulo dos Jesuítas. E isto demonstra bem que até que ponto eles se tornam um processo na política religiosa e missionária da coroa portuguesa, ainda que, curiosamente, nunca tenha dado muitos bispos ultramarinos. Mas, como instituição de frente, os jesuítas foram claramente uma instituição preferencial da coroa portuguesa, pelo menos até o século XVIII. Não é? Claro que depois no século XVIII veio o Marquês de Pombal, e aí passam do 8 ao 80, não é? Do amor ao ódio. Mas durante muito tempo o papel dos jesuítas é fundamental neste processo, não é? E, obviamente, pensando o seguinte, pensando nós que está muito claro, o Boxer chama a atenção disso, de que o clero europeu ele exerce um controle estrito e próximo do clero africano, que além de ser pouco, era colocado numa posição de subalternidade. Certamente que os jesuítas o terão feito, como clero secular e regular a África o fez, não é? E o fez, aliás, até ao século XX. Eu e a professora Patrícia tivemos o prazer de publicar um livro de um padre comboniano, em que ele chama a atenção que a primeira coisa que ele viu quando chegou a Moçambique nos anos 60 era a diferença de tratamento entre o pároco português e o coadjutor, um padre moçambicano. Não é? E aí ele claramente já diz que estamos a falar de 1960, não é? Então são processos que, como eu vos disse, que acabaram por durar muito tempo. Não foram os originais, não foram os primeiros, mas foram aqueles que mais perduraram no tempo. Professor Nuno, com licença, tem por fim um comentário da Érica, que é assim, que ela teve que se retirar, mas ela deixou uma mensagem muito bonita. Uhum. Peço licença para me despedir antecipadamente, porque dou início a uma atividade neste momento, uma pena. A aula nos revela a tamanha complexidade que, de fato, o alerta do professor no início foi importante, de que são múltiplos os processos coloniais portugueses. O Bispado do Filho do Manicongo é ilustrativo para entendermos as imbricações e tensões entre diferentes e complexos fatores e interesses. Gratidão a vocês. Muito obrigado. Bom, professor Nuno, eu quero lhe parabenizar por todo o minicurso, a cada docente que participou, a super monitoria aqui do José Francisco do Euclides, da Saturno, da Sara, do Pedro, do Matheus, que foi orientador deles no início, mas já são, assim, agora pós-doutores em Zoom, né, Nuno? Eles já sabem o Zoom como ninguém. E dá dois lembretes importantes, né? O professor vai repetir o que eu vou dizer, mas nós vamos ter duas formas aqui de certificação. Uma é para os docentes da Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos, que os senhores e as senhoras enviarão para a coordenação que os convidou para esses minicursos, uma redação de 2 a 4 páginas falando de 2 aulas que tenham despertado interesse e que podem correlacionar com sua prática pedagógica. Os demais que não são da Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos, vai ser feita a verificação da frequência e quem tiver, no mínimo, 75% em diante de presença, irá receber o certificado e vocês serão notificados no tempo devido, tá bom? Agora eu passo a palavra ao professor Nuno Falcão para fazer as considerações finais. Muito obrigado, professora Patrícia. Estou aqui com dificuldade. Consegui voltar. Não, era exatamente isso. Antes de mais agradecer o convite que a professora Patrícia nos formulou novamente este ano ao grupo do minicurso de tópicos para voltar a estarmos aqui
não é? E também pelo desafio desta vez nós colocarmos o mini-curso dentro da Unilab, dentro da nossa extensão e contando com a colaboração dos nossos alunos, que eu acho que foi também muito especial. E aí também fazer coro à professora Patrícia, não só cumprimentando e agradecendo aos monitores da Unifesp que já nos acompanham desde o curso anterior e que são os veteranos, e os veteranos a sério, que sempre prontos para ajudar, mas fazer especialmente um agradecimento ao José Francisco Eurizando, não é? Porque fizeram tiveram uma grande dedicação, uma competentíssima acompanhamento de todo este curso, não é? E que, portanto, deixam a Unilab muito bem vista, não é? Porque a universidade é aos professores e aos alunos, e os funcionários, obviamente, mas é todos nós a trabalharmos conjuntamente pela construção do conhecimento. E, portanto, espero que para eles tenha sido uma experiência boa, uma experiência rica, que os prepare para continuarem nestes caminhos da universidade para o futuro, com o sucesso que eles vão ser, porque dizer também que o José Francisco e o Euclides, eles são um bom exemplo desta política da Unilab, da internacionalização e da relação com os países africanos de língua portuguesa, os PALOPs, não é? Porque são os dois angolanos, e eles representam o que de melhor a Unilab tem. Por isso, eles são não só representantes do seu país, mas também representantes da sua universidade, e por isso merecem os nossos parabéns, e não vou fazer mais elogios, senão depois eles ficam vaidosos. E agradecer então à professora Patrícia também por este convite e de deixar aqui os meus votos de felicidades para todos os mini-cursos que ainda virão, não é? Até ao final do ano, e o incentivo para que eles continuem, que no próximo ano venhamos com um novo tema, com novos desafios, não é? Eu tentei penso que foi conseguido, que nós nos focássemos mais na questão da educação e da cultura, não é? Porque acho que são tópicos importantes para a compreensão de um mundo mais vasto. Para além das estruturas, das instituições, dos poderes, dessas lógicas todas, das lógicas de dominação, da agressividade, etc., há todo um outro domínio, que é das ideias, das partilhas, da cultura, que é mais rico. E é mais, eu diria mais que é mais um tecido, ou seja, ele é mais fluido, mas nessa fluidez ele tem mais, mostra e esconde. Então acho que é muito interessante e fico muito feliz de termos partilhado estas 5 sessões todos juntos e espero que tenham dado por bem aproveitado o vosso tempo que aqui partilharam connosco. Nós é que agradecemos. Eu vou pedir a monitoria depois para fazer uma foto de todos nós. Quem puder abrir a sua câmera agora para a gente registrar esse momento tão bonito. E eu vou pedir ao Super José Francisco para fazer um print. Aí, só que você vai contar até 3, viu? Para a gente se preparar, para a gente sair bem bonito. A gente vai falar Unilab no final. 1, 2, 3, Unilab. Essa é a foto. Vamos lá. Professora, só um instante, eu vou tentar fazer o print a partir da captura de ecrã. Então, tá. Vou tentar entrar aqui nas ferramentas. Mas nos avise para a gente sair bonito na foto. Sem problema, Daniele. Quem puder abrir. Exatamente, diz o Joel, é o domínio das mentalidades, é mesmo. Então, da cultura e das mentalidades é o mais interessante que pode haver, não é? Até porque, como o historiador chamou a atenção, as mentalidades duram muito mais que tudo o resto. E é importante nós termos em consideração. Só liga o microfone, José Francisco, para a gente poder te ouvir na hora que é para fazer a foto. Sim, apareceu aqui já. Só está. Vamos fazer aqui agora. Eita! Deixa na mão agora. Saindo. Maravilha, maravilha. Professor Nuno, pode dar o ensino. Acho que poderíamos tirar mais uma, né? Ah, então vou tirar mais um. A ProEx.
Vamos tentar fazer mais uma agora, com o professor Dunay aparecendo. Foi. Pronto. Gente, muito grata. O próximo minicurso que vai começar no final de agosto é Justiça, Democracia e Direito. 2 pontos, Desafios Africanos e Brasileiros. É uma parceria da Unifesp com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e com a Unesp de Assis. A gente vai estar mandando notícia para vocês assim que tudo já estiver prontinho para poder fazer a inscrição. Sempre às terças-feiras, das 17 às 19 horas, tá? Beijo, pessoal. Muito grata, professor Nuno. Muito obrigada, monitoria maravilhosa. Parabéns. Obrigado a nós. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.